Fala pessoal, estamos aqui para mais um Network Nova Magazine e hoje eu estou tendo a honra de poder bater um papo com o Marcos, o famoso Marcos da Mega de Votuporanga, que a gente já conhece lá em Rio Preto, e como o nosso intuito é levar o que há de melhor de Votuporanga para o mundo, eu estou aqui hoje com ele. Marcos, muito obrigado por essa parceria e por aceitar participar desse nosso novo momento como Nova Magazine aqui na cidade. Eu que agradeço o convite, um bom dia a todos, né? E é uma oportunidade única, que é muito difícil a gente conciliar o tempo da empresa com gravações, né? Exato. Mas é importante a gente mostrar para o mercado o trabalho que a gente desenvolve. Com certeza. E Marcos, antes da gente falar de negócio, falar da Mega, falar do sistema, eu creio que a maioria dos nossos espectadores, dos nossos seguidores, conhecem o sistema. Mas eu acredito, né, que toda empresa ela é reflexo da visão, né, do dono. Sim. Como é que começou a Mega? Mas e o Marcos? Sonhava em ser empresário? O que ele sonhava quando menino? Queria ser jogador de futebol? Queria ir embora do Brasil? Conta um pouco pra gente disso primeiro. Outro dia eu até estava contando pro meu filho, né? Eu falei, cara, você não imagina como que eu comecei, né? Eu tinha de 13 para 14 anos, tinha vontade de ser programador e comecei a fazer um curso em Fernandópolis, que é vizinho aqui nosso. Então eu até pegava carona, porque o recurso era muito pequeno, eu pegava carona para ir para a escola lá em Fernandópolis, terminava a aula, pegava carona na rodovia e vinha para cá. Legal. E aí, eu acho que não é da sua época, mas existia o TK90, que era um computadorzinho, um tecladinho que você conectava na TV. E ali a gente começou a desenvolver joguinho, programas, né? Isso com 14 anos de idade. Aí com 17 eu entrei na Facchini, como digitador. E ali dentro da Facchini, que foi a melhor faculdade que eu fiz, até tenho que agradecer, né, o Grupo Facchini, que deu a oportunidade na época. E ali eu comecei a me desenvolver como programador, analista de sistemas. E aí com 19 anos para 20, tomar uma decisão de montar a Mega. E aí a gente começou a prestar serviço primeiramente para a Facchini e depois para o comércio local. Então a gente ia de porta em porta oferecer sistema. E eu que fazia essa parte comercial, de oferecer para o cliente, de mostrar. E na época não tinha notebook. Então você tinha que levar o computador, montar aquele maquinão pesado, mostrar para o cara e ele falou assim, eu vou pensar. Legal. Então assim é que começou a Mega. E a Mega também, ela durante muito tempo no mercado, a gente prestava serviço, treinamentos de DOS, DBase, Clipper. Então a gente deu muita aula no mercado. E aí a coisa começou a se desenvolver. Hoje a gente atua no setor de farmácia, laboratório, área da saúde, que são os AMEs do estado de São Paulo, grandes empresas, médias e pequenas também. Um setor que a gente atua com bastante qualidade é o setor de restaurantes. Não sei se o Fernando chegou a comentar com você. Com certeza, eu tenho um restaurante em Rio Preto também. Então, não vou fazer o merchan aqui agora, mas a gente utiliza a Mega lá. Então, e aí a gente foi desenvolvendo aplicações, softwares, melhorando cada vez mais. Começamos a contratar uma equipe de desenvolvedores, suporte. Então hoje a empresa ela já está no mercado desde 1991. Esse ano faz 33 anos a Mega, atendendo aí diversos ramos de atividade. Legal, Marcos. E 33 anos de empresa, uma grande história. E você falou que tomou a decisão lá com 19. Exato. Bem diferente da geração de hoje que tem 19, que demora para tomar essa decisão mesmo, até de descobrir o que vai fazer de faculdade, se vai ou não vai fazer faculdade. Exato. E aí você já chega nos ensinando que é necessário saber para onde vai, né? É importante ter foco, né? Ter objetivo, metas, que essa é a tua linguagem do dia a dia. Sim. E realmente gostar do que faz, porque se o cara cai no comércio, de prestação de serviço, ou comércio em geral, e ele não for uma pessoa flexível, que sabe ouvir o cliente, que gosta de atender bem, é muito difícil ele se manter no mercado hoje, né? Entendo. E muito difícil. Conta para nós um segredo, até que você falou até da minha área. A maior dor dos empresários que eu atendo hoje, Marcos, sofrem por não conseguir se desligar do operacional e ficar mais no estratégico. Exato. Como que é hoje essa tua visão em relação aos empresários que insistem em ficar lá no operacional e acreditam que se não for ele para fazer, a coisa não vai?
Eu diria que no início de qualquer empresa, não tem como o cara delegar todas as funções e ficar só na parte estratégica. Mas com o crescimento da empresa, conforme os anos vão passando, é de suma importância ele ir tirando o pé do acelerador, ficar realmente com a parte estratégica, porque ele tem que estar vendo de cima as oportunidades. Ele tem que estar gerando network, ele tem que estar buscando oportunidades e principalmente essa conexão com o cliente. Eu acho que hoje o que peca muito nos ensinamentos das faculdades, elas não falam sobre empreendedorismo. Fala, mas fala muito superficial. Quando o cara cai ali no dia a dia, ele tem que ter isso na mente dele. Pode ser um grande empresário, mas se ele não tiver o network dele ativo, não vai se desenvolver. Exatamente. E essa questão de fazer network, conhecer pessoas, se conectar, é algo muito forte, porque as pessoas compram de pessoas. Por acaso, essas pessoas têm uma logomarca, têm um produto, têm um serviço. Você falou para nós que já está há 33 anos solucionando, né, possíveis problemas dos clientes. Tem alguma situação, não precisa falar o nome da empresa, mas que marcou muito a história, que você fala assim, será que esse desafio eu consigo? Sim, quando a gente migrou, né, a tecnologia, que antes era em Clipper, e aí entrou a versão web, que a gente fala, né? A versão mais atualizada do Windows. Então a Mega teve que reescrever todos os seus códigos, fontes, para poder se manter no mercado e não perder a fatia que ela já tinha conquistado. Então acho que o grande desafio, essa inovação, a gente sempre buscou estar na frente. Tanto que eu não sei se você sabe, hoje o Marcos ele participa da melhor escola de executivos do país, que é a HSM. Então, todo ano a gente está participando, ouvindo os americanos que vêm palestrar, ouvir soluções, e um dos pontos que marcou para mim nesses últimos 10 anos é realmente a questão de você estar próximo do seu cliente, ouvir a necessidade dele. Então, os caras não vêm lá de fora para cá se eles não tivessem certeza disso que eles estão falando. Então, às vezes a pessoa fica preocupada só em ter prédio, em ter equipamento de ponta, em ter frota de veículos, mas e o material humano? Como é que está isso aí? O teu funcionário está te representando bem lá fora? Ele está conectando com o teu cliente? Ele está ouvindo o cliente na ponta? Pegando a necessidade, testando isso depois com o cliente? Então, acho que a grande pegada hoje do mercado é isso, é você se destacar nessa inovação das relações humanas. Porque máquina, robô tem aí, a gente sabe, mas nunca vai substituir isso aqui que a gente está fazendo. O relacionamento, né? Esse café, esse bate-papo. Entender um pouco mais do outro, entender como o outro pensa. Exato. Né? Eu tive uma oportunidade em uma das nossas empresas, onde a menina do comercial não estava conseguindo se destravar, e a gente achava que era porque a meta estava pesada. Eu falei, calma aí, deixa eu conversar com ela. Aí eu descobri o seguinte, que ela não estava bem porque a família dela não concordava com ela ganhar um valor e bem mais de 30% ir para uma parcela do carro. Nossa. E aí a família, para com esse carro que você vai mudar de vida. Né? Tipo, o que ela estava construindo, queriam que ela parasse. Ela veio, ela conseguiu contar isso, eu falei, calma aí, é isso. Não é falar da meta. Falar, vamos pagar 2 parcelas do carro esse mês? E por incrível que pareça, Marcos, quando a gente entende a pessoa e começa a ajudar, a pessoa está preocupada mesmo com as minhas dores. Sim. E por acaso, consequentemente, bati a meta também. E qual que era a motivação? Não vamos pagar uma parcela só esse mês, não. Vamos trabalhar para pagar 2. Nossa. E aí ela tinha esse entendimento e fazia a entrega extraordinária que ela precisava, porque tinha esse contato. Né? E teve alguém para liderar isso, né? Para positivar essa meta e falar, vai que dá certo. E vamos juntos. Vai que dá certo. Vamos que eu quero mesmo ver você pagando essas 2 parcelas aí. Eu lembro disso, eu tento enxergar essa situação que deu muito certo em outras situações. O que é que a pessoa realmente precisa? O que é que o colaborador, o que é que até mesmo o fornecedor quer com uma parceria com a gente? Um cliente, por que ele compra? O que realmente eu estou sendo resposta para ele? Né? E continuando, né, eu até falo que esses podcasts eles são curtos para a gente contar toda a história e todos os benefícios que a empresa pode oferecer para o mercado, mas a gente pode marcar outros encontros
E aí você falou dessa necessidade, né, da migração dos dados, e hoje, com tudo muito rápido, com a internet, como que a Mega ela atende, qual que é os próximos passos dela, o que que ela já oferece para os próximos anos, o que o Marcos está pensando aí de inovação? Hoje, em termos de inovação, a pandemia trouxe e acelerou muito isso, né? Você poder atender seu cliente em qualquer parte do país ou do mundo, fora daqui, tudo via internet. Então, hoje a gente consegue instalar um sistema, treinar o pessoal, tudo de forma online. Certo. Isso daí facilita, isso já foi um avanço muito grande, porque você não dispõe de carro, você não dispõe de avião, de nada. Quer dizer, a economia... O tempo de translado, você está aqui... Exato. A economia para a empresa, tanto o cliente quanto para a Mega, é enorme. E é a questão também física, né? Não tem o desgaste, porque você está dentro do seu ambiente de trabalho, você consegue atender melhor o cliente. Hoje, a Mega ela se destaca na questão de realmente personalizar o software para o cliente. É claro que é importante deixar claro que não existe tecnologia barata e não existe tecnologia de graça. Se alguém estiver oferecendo isso no mercado, cuidado, porque ele não vai conseguir te entregar. Tecnologia custa e custa à altura daquilo que a Mega se propõe a fazer. Né? Porque eu não vou mandar um cara lá que não sabe a linguagem do cliente e não formado também. Os nossos profissionais são todos formados, todos qualificados, então o cara tem ali no dia a dia muitas ferramentas para poder atender o cliente. E nós trabalhamos hoje com o Hobby 8, que é uma ferramenta ciência de dados, que eu consigo conectar em qualquer banco de dados, eu não preciso trocar o sistema do cliente, eu só acoplo a essa plataforma digital e gero qualquer tipo de indicador que ele queira e posso treinar também a equipe dele a desenvolver esses indicadores, ele não fica preso à Mega. Certo. Então hoje o nosso trabalho, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, tem empresas que nos contrataram que a gente conectou no banco e o gestor ele pode estar em qualquer lugar do mundo que ele conecta no robô, ele manda um oi para o robô e o robô responde para ele qualquer relatório que ele precisa naquele exato momento. Legal. Ele não precisa mais ficar tirando print da tela e recebendo da empresa. Nós também trabalhamos muito com a segurança do banco de dados das empresas. O cliente não precisa ser Mega, nós desenvolvemos o Mega Backup, que é uma ferramenta que garante a cópia de dados tanto na subida para a nuvem quanto no retorno. Porque o problema não é fazer a cópia de dados. O problema é que você precisa restaurar ela e ver se ela está íntegra para poder atender a empresa. Certo. Então hoje a Mega também tem esse diferencial. E sem dizer da questão da visita presencial. A gente manteve essa parte humanizada do cliente quer uma visita, a gente manda o técnico, não fica só no online. Certo. Também é presencial. Entendi, muito bom. E ajudar os clientes com esse armazenamento e essa segurança de dados, onde é importante o empresário entender isso, né, Marcos? Claro. Porque você mesmo disse que no início a gente começa fazendo de tudo, depois vai entendendo que dá para delegar, para poder realmente ter mais tempo, produzir mais, e essa questão do armazenamento de dados, por falta da informação já chegar mesmo para o empresário que ele precisa disso no início, de repente quando o sistema chega, já tem uma operação enorme e não tem dados de forma organizada. Em algumas tem a migração, não tem dados de forma organizada. Como que hoje, quando não tem o sistema, como que a Mega consegue ajudar? Porque se não tem sistema, talvez o time não sabe como montar os processos. Sim. Como que a Mega hoje ajuda nessa questão de processos? Toda implantação existe uma metodologia de implantação, onde a gente vai até o cliente, a gente senta com os gestores e faz o passo a passo. Então nós vamos começar a implantar a parte financeira, parte de faturamento, de caixa, de bancos, relatórios administrativos, relatórios da caixa preta. Eu quero saber o que o meu funcionário fez quando eu estava de férias. Então eu tenho toda a movimentação guardada lá. E mesmo se ele excluir o arquivo? Ele pode excluir o arquivo que vai estar lá na caixa preta. Né? A gente consegue mostrar isso para o empresário. E hoje também a Mega tem um diferencial que a gente também trabalha com multi-atendimento, que é a centralização em um único número de WhatsApp, onde você não precisa ter uma secretária ali, uma atendente, o robô faz esse trabalho e facilita, porque você monitora todas essas mensagens e você tem um arquivo dela. É até interessante você falar isso, porque muitas empresas utilizam o número do funcionário.
E aí depois gera um grande problema, porque se está no número do funcionário, a base de dados é dele, não é da empresa. Exato. E quando o cara, se ele perde esse celular, você está tendo todas as mensagens registradas, ou se ele sai de férias. Então, a dica que eu dou para os empresários é isso, ele tem que descentralizar aquele modelo caseiro, familiar, o cara é meu amigo. Tá, funcionou. Hoje já não funciona mais. Porque a empresa, você tem essa linguagem, vive de resultado. Se não dá resultado, não tem o porquê estar no mercado. Não faz bem para a empresa e não vai fazer bem para os funcionários. Então, essa questão a gente cuida e trata. Hoje a Mega, ela cuida de mais de 700 bancos de dados, né? Numa carteira muito grande dos clientes atuais e também de outras empresas que não utilizam o nosso sistema. Sim. Então o cara não precisa estar vinculado. E aí a pergunta que o empresário às vezes fala, mas que segurança que eu tenho dos caras não olharem meus dados? A Mega é uma empresa certificada pela LGPD, todos os funcionários, desde a faxineira até o gestor máximo, tem a certificação, né? Temos a patente disso, todos os nossos produtos são registrados, tanto que o Hobby 8 tem a certificação no INPI. Então, assim, a tecnologia não é só, vai lá e põe um sisteminha. Eu tenho empresa que trocou por questões de valores, mês seguinte veio uma multinha para o cara de 1.200.000, porque não entregou os documentos fiscais e entregou tudo errado. Entendeu? Então, isso, nos bastidores, o empresário às vezes não tem nem noção do perigo que é pôr um sisteminha, que eles falam, vem aqui o menino da informática e põe um programinha. É problema. Exatamente. É a mesma coisa que você vai fazer uma cirurgia num cara que não é especialista. Exatamente. E essa questão do sisteminha, de dar um jeitinho, né? Infelizmente, na nossa nação, foi ensinado algumas coisas. Tenta o jeito mais rápido, o jeito mais fácil, mas, pessoal, os seus dados não, para a tua empresa não. E eu tô aqui hoje, tenho a oportunidade mesmo de conhecer o Marcos, porque para quem me conhece sabe o tanto que eu falo do sistema para os meus clientes, porque entrega realmente relatórios que vão ajudar a enxergar os resultados. Exato. E, Marcos, assim, tá muito legal esse bate-papo, mas eu sei que, como a gente até falou, o tempo do empresário hoje é corrido, a gente possa marcar outros. Sim. Mas para o Marcos lá de 19 anos, cheio de sonhos, talvez tenha um monte de programadores aí hoje recém-formados, outros cursando apenas cursos online, mas estão bem preparados. Hoje a gente tem que entender e aceitar isso, que com o avanço tecnológico tem muita gente que está preparada até antes da faculdade. Sim. Mas o que você falaria para esses Marcos que estão por aí hoje de 19 anos e a gente acabou de dizer que talvez eles não tenham coragem de tomar uma decisão? O ponto principal é o cara gostar de pessoas, né? Eu acho que um grande negócio, ele inicia você gostando de pessoas. Se você não gostar de pessoas, você não vai conseguir construir uma grande empresa. Sim. Ter foco, né? Na época em que eu estava na faculdade e também na Facchini, que eu conciliava as duas coisas, eu chegava a trabalhar de 14 a 18 horas por dia. E ainda estudava. E ainda estudava, finais de semana. Então o cara tem que realmente falar, vou fazer diferente. O sucesso não vem por um acaso. Exatamente. Né? E isso não dá garantia nenhuma no caminhar de uma empresa, porque você tem que viver estudando. Então o Marcos hoje ele não para, ele vive em treinamento constante. Votuporanga, Rio Preto, São Paulo, né? Então a gente sempre tem que estar buscando esse aperfeiçoamento e entendendo novas técnicas, tanto administrativo como segurança, porque uma empresa ela não consiste só em você ser curto e grosso, né? Faz desse método que funciona. Tem que explicar, reexplicar. Explicar, reexplicar, cuidar das pessoas dentro da empresa. Então, eu diria para os jovens hoje o seguinte, aproveitem a internet para esse lado positivo de você ter acesso a informações muito rápido, privilegiado, e o teu tempo você desenvolver network. Muito bom. Marcos, assim, agradecido mesmo pela aula que você está dando aqui, falando um pouquinho de como funciona a Mega, mas para os empresários eu sei que é uma aula e eu tenho certeza que muitos vão começar a se preocupar se os dados deles estão realmente seguros ou não. E você pega aqui depois na descrição, tem o contato da Mega, entende como que eles podem ajudar a sua empresa, quais são as soluções, porque aqui foi muito rápido. O Marcos falou alguns detalhes, mas é muito mais o que a Mega pode te oferecer.
colocando um verdadeiro sistema de gestão aí, para que você, que é o gestor, consiga ter na palma da sua mão todos os dados necessários para a tomada de decisões, né, Marcos? E para a gente fechar, dizer, né, informar o público em geral, que a Mega está em Votuporanga, a matriz Votuporanga. Temos uma revenda em São José do Rio Preto, onde o proprietário e o responsável é o Luiz Fernando. Temos uma em Mineiros, que o Estélio é o responsável, e em Catanduva também agora com o Gustavo. Legal, legal. Então você pode ser atendido por qualquer uma dessas unidades. E interessante você já contar isso aqui, dá até um outro podcast, ó, estamos aqui no estado de São Paulo e tem revenda lá em Mineiros, ou seja, aquela situação, quando você aí é empresário, talvez já passou por isso, na hora de vender para outro estado, quais são, né, os novos desafios. Então procura uma empresa que já passou por isso, já sabe, ó, precisa disso aqui, vai te ajudar com o seu contador, vai ter uma ajuda real para que você consiga não ter problemas futuros, né, Marcos? Exatamente. Tá? Marcos, muito obrigado por você nos dar esse tempo, por confiar nesse projeto Nova Magazine. Sim, você certeza. Que está aí se perguntando o que é esse projeto Nova Magazine, que do nada começou a ter alguns podcasts, procura o Marcelo para que você possa participar da nossa próxima edição da revista. A gente, além de revista, tem isso que o Marcos falou, a gente vai fazer network, faz network entre os participantes, a gente quer verdadeiramente ser uma comunidade que transforma o Votuporanga e a gente quer contar para o mundo como que a gente vai ajudar a melhorar mais ainda os negócios aqui em Votuporanga. Perfeito. Gratidão, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe sua família e seus negócios. Tá obrigado, bom? Uma boa semana a todos. Obrigado, pessoal, e até o próximo Network Nova Magazine.